Olá, meu nome é Franciele Bilhalva, eu sou assessora de investimentos e atuo há 11 anos no mercado financeiro. E a pauta de hoje é para falarmos sobre planos de previdência privada. Esse investimento que, apesar de ter muitos benefícios fiscais, ainda é muito mal visto por vários investidores, porque sim, existem várias particularidades que, se não forem observadas, podem gerar preocupação e dores de cabeças futuras. Por isso é tão importante conhecer os planos para ver se eles se adequam ao seu momento de vida, ao seu perfil de investidor, porque isso influencia sim para saber se é um bom investimento para ti. Então vem comigo, vamos conhecer os planos de previdência privada. Antes de qualquer coisa, é preciso observar que os planos de previdência privada são fundos de investimentos. E os fundos de investimentos nada mais são do que um condomínio de vários investidores, onde um gestor atua no mercado, ou seja, compra e vende papéis para aquela classe de investidores. Então, aquele patrimônio, é gerido por alguém que compra, vende papéis no mercado, daí pode ser papéis de renda fixa, de renda variável, mas que é um fundo de investimento, que é adequado justamente para quem não tem tempo e muitas vezes conhecimento de atuar no mercado, de cuidar da sua própria carteira de investimentos. Então, os fundos eles servem justamente para isso. Você paga uma taxa de administração, paga um percentual para alguém trabalhar e atuar no mercado para ti. E dentro desses fundos podem ter várias classes de ativos. E a previdência privada, ela é considerada um fundo de investimento, só que de previdência privada. Muita gente vincula a previdência à aposentadoria, sendo que ela é um dos investimentos mais adequados para quem pensa a longo prazo, para quem pensa em fazer uma reserva para o futuro, não necessariamente para a aposentadoria, porque sim, ela é um investimento como todos os outros, porque você pode dispor dela a qualquer momento. Sim, de 3, 4, 5 dias, normalmente está na conta caso tu precise. Mas, obviamente, a gente tem que pensar numa reserva a longo prazo, porque existe, sim, algumas regras diferentes de tributação, que dependendo do período, tu pode pagar mais imposto. Então, ela não é considerada um investimento de curto prazo, de liquidez. Tu tem que ter primeiro a tua reserva do dia a dia, a tua reserva de emergência, e pensando a longo prazo para algum projeto futuro, que não necessariamente somente aposentadoria. E para quem pensa na aposentadoria, sim, é um investimento mais adequado, justamente porque existem vários benefícios estabelecidos em lei, que é uma forma de incentivar os planos de previdência complementares privados, para que as pessoas não dependam única e exclusivamente dos planos de previdências públicos, o famoso INSS, que é aquela velha sigla, Isso não será o suficiente. São raros os casos de pessoas aposentadas que conseguem manter o mesmo padrão de vida dependendo único e exclusivamente do teto do INSS. Então é preciso de uma renda complementar para garantir a sua renda aí quando não estiver mais trabalhando. Então é sim extremamente necessário ter aí um complemento de renda, e a previdência é um dos investimentos mais adequados para isso, justamente em razão dos benefícios fiscais. Então, gente, para entender esses benefícios fiscais, é preciso entender primeiro quais são os tipos de previdência que estão disponíveis, porque a tributação muda conforme eles. Então, vamos para o quadro que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, para entender melhor a previdência e escolher a mais adequada para o seu momento de vida, é importante ter ciência que existem dois tipos de plano, o VGBL e o PGBL. Mas, Fran, o que são essas siglas? O VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre e o PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre. Não resolveu muito, mas eu vou explicar o que muda dentro de cada um desses planos, porque o que interfere principalmente é a questão fiscal, questão tributária. Então, o PGBL, ele é recomendado para quem faz a sua declaração de imposto de renda completa. Por quê? Porque existe uma vantagem estabelecida em lei que, se você investir até 12% dos seus rendimentos brutos anuais num plano de PGBL, tu consegue dedução, ou seja, tu consegue deduzir do teu imposto de renda. Então, teu contador consegue fazer com que tu pague menos imposto de renda investindo até 12% num plano de PGBL. E daí, dentro do plano, tu pode escolher a classe de ativo, que pode ser renda fixa, pode ser renda variável. Só que existe um detalhe. Na hora do resgate, quando tu for resgatar e utilizar o teu recurso, tu vai pagar imposto sobre o teu capital, sobre o total
e não somente sobre o que rendeu, sobre o lucro. Então, só vale a pena investir num plano de previdência PGBL para fins de dedução fiscal, para usar esses 12% aí quem faz a declaração completa. Porque na hora de resgatar, tu vai pagar a tributação sobre o valor total, sobre todo o teu capital. Então, o tributo acaba sendo alto, né? Em razão disso. Já para quem pensa em fazer uma reserva a longo prazo, o VGBL é o mais adequado. Porque quando tu for resgatar, tu vai pagar só sobre o teu lucro, como a maioria dos investimentos. Tu paga a tributação só sobre o que render. Mas, Fran, tem outras vantagens? Tem sim, porque tu pode escolher no ato da contratação, dependente se for VGBL ou PGBL, o regime de tributação. Sim, tu pode escolher qual o imposto que tu vai pagar. Existem duas formas, vamos lá? Então, escolhido o teu plano de previdência, chegou a hora de optar pelo teu regime de tributação. Existem duas opções no ato da contratação. Primeiro é o regime compensável e o regime regressivo. Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito de cada um. Regime compensável, a tributação ocorre no ato do resgate. Solicitou o resgate, tu vai pagar 15% no ato do resgate e depois tu vai fazer o ajuste conforme a declaração anual. Isso eu tô falando, gente, tu vai fazer porque é tu que vai pagar, mas a instituição que faz a gestão do teu plano de previdência vai descontar isso direto na fonte, tá? Quando tu solicitar o resgate, ela mesma é que vai fazer esse desconto, essa solicitação aí de tributação. Não precisa te preocupar, né? Que nem com ações, por exemplo. Não é o próprio investidor que precisa fazer aí o pagamento. No ato do resgate mesmo, a própria instituição vai fazer isso por ti, tá? Operacionalmente falando. Mas tu paga 15% no ato de resgate e depois tu tem que fazer o ajuste conforme, né, a tua declaração anual, ou seja, tu vai pagar conforme a tua renda. Porque sim, o que rendeu, né, que é o que você vai pagar de tributação, se for no caso do VGBL, por exemplo, é considerado lucro, né, pelo governo. E quando a gente tem uma renda, um lucro, a gente tem um imposto de renda. Então, tu vai fazer o ajuste conforme a tua renda. Se a tua renda é 27,5, por exemplo, né, que tu paga de imposto, porque existe uma tabela que a gente paga, né, de imposto de renda que varia conforme a renda. Então, se a tua renda está enquadrada nos 27,5, por exemplo, tu paga 15% no ato e depois tu tem que fazer o ajuste. Isso não quer dizer que tu vai pagar duas vezes, mas sim você vai pagar a diferença, né, dos 12,5 lá no final do ano, quando tu fizer a tua declaração do imposto de renda. Ou seja, né, tu vai pagar 27,5 sobre o teu rendimento. Isso no caso de uma alta renda aí que paga 27,5, né, de tributação. Já o regime regressivo é diferente. Ele começa com uma alíquota super alta de 35% e vai caindo a cada 2 anos. Então é regressivo. 25, 20, então vai caindo 5% a cada 2 anos. Só que aqui tem uma grande vantagem, é o único investimento que pode chegar a menor alíquota, que é 10%, depois aí de 10 anos. Parece um período longo, mas para quem tem essa reserva pensando em aposentadoria e não utilizar a curto prazo, é super benéfico. Por quê? Se tu deixar 10 anos o teu recurso aplicado, tu vai ficar 10 anos sem pagar imposto. Então tu vai ganhar juros sobre juros e quando tu resgatar, tu só vai pagar 10% sobre o teu lucro, no caso do VGBL, por exemplo. Então é super vantajoso para quem pensa numa reserva mais a longo prazo. Então, por que muitas vezes a previdência é mal vista? Porque, né, o investidor teve uma assessoria mal feita, fez um plano de previdência, daqui a pouco escolheu o regime inadequado para o seu momento de vida, precisou resgatar antes do tempo e foi lá e pagou ali 35%, né, de tributação sobre o seu lucro. Então, a alíquota fica super alta, né, se for usado como um recurso de emergência e acaba sendo um péssimo investimento. Então, a previdência ela é excelente porque tem esse benefício. É um dos poucos investimentos que você consegue não pagar imposto por um determinado período. Vai pagar quando resgatar, vai pagar, mas pode ficar aí 10 anos sem pagar ou mais, né? Dependendo do período que tu mantiver o recurso aplicado. Ou seja, tu vai ganhar juros sobre juros e
né, tu, quando pagar, ainda vai pagar uma alíquota de 10%, que é super difícil, normalmente se paga 15%, né, a menor alíquota, e aqui, né, tem esse benefício fiscal, que é justamente uma forma, né, de incentivo para que as pessoas tenham, né, um plano de previdência complementar e não dependam única e exclusivamente do INSS. Existe mais vantagem? Existe mais vantagem. Então a gente vai entender um pouco melhor em relação a outros benefícios.